Vamos falar agora então sobre os procedimentos de integração. Os procedimentos de integração são só dois: analogia e princípios, e casualmente dois que são citados no artigo 4º, a analogia e os princípios. Então é como se eu dissesse assim: no artigo 4º nós temos duas fontes formais inquestionáveis, a lei e os costumes, e temos dois procedimentos de integração, que são a analogia e os princípios. Para explicar isso para vocês, eu peguei aqui, então, já que provavelmente, até pelo atraso do conteúdo, nós não vamos conseguir chegar em analogia, eu vou fazer, então, noções básicas aqui de analogia para vocês entenderem. A analogia, né, vem de análogo, né, e também de analógico, certo? Então, analogia, ou da origem, essas palavras, né? E aqui eu botei um exemplo, né, de um desenho de um relógio de ponteiro que a gente chama de relógio analógico, né? Por que ele é um relógio analógico, certo? Mesmo sendo digital, né? Porque hoje todos são digitais, né? Mas eles botam ponteiros né, como uma forma de analogia. Porque, na verdade, para descobrir a hora, tu tem que ter três informações, né? E comparar o posicionamento dessas informações. Temos que ter um ponteiro grande aqui, temos que ter um ponteiro pequeno e temos que ter um norte, que seria o 12. Bom, observem que eu não preciso nem de números, né? Mas eu preciso de um norte. E aí, esse norte, que seria o 12, e a posição do ponteiro grande em relação ao ponteiro pequeno, eu consigo determinar a hora. Nesse caso aqui, faltam 6 minutos para uma. Não sei se é 1 da manhã ou 1 da tarde, certo? 6 minutos para a uma, tá certo? Ou seria 12h54, certo? Também, né? Numa linguagem digital. Tá bem? Esse aqui é o horário. Pois bem, a analogia é assim mesmo. É comparação. Analogia vem de comparação. Então, olha só, recurso técnico que consiste em aplicar a um caso não previsto pelo legislador a solução por ele apresentada para um outro caso fundamentalmente semelhante ao não previsto, certo? Então, eu peguei aqui como um exemplo, né? Aqui nós temos um exemplo. Para a orientação de vocês, é um dado histórico interessante, né? Hoje, vocês sabem que os homossexuais reclamam de não haver uma legislação regulamentadora, né, da união entre pessoas do mesmo sexo. Pois bem, saibam vocês que a primeira lei para regulamentar a união de heterossexuais, certo? A primeira lei só surgiu em 1994. Mas olha essa data aqui. Já em 1964, o STF já reconhecia a união estável, certo? Que só, olha só então, levou 30 anos, aqui nessa informação aqui, né? Foram 30 anos para chegar à regulamentação para os heterossexuais. Já tem mais de 30 anos que os homossexuais estão esperando, né? Mas aqui tem essa informação de 30 anos. E aí, como é que as pessoas, como é que o STF reconhecia uma união estável se não tinha lei, né? Porque a primeira lei só surgiu em 94. O STF considerava que a união estável era uma sociedade de fato entre concubinos. Olha só o nome concubinos, né, que foi abandonado, né, no início dos anos 80. Quando eu entrei na faculdade já estavam abandonando essa denominação porque eles acham pejorativa, né, a história do discurso politicamente correto. Pois bem, não vamos entrar nessa discussão. O que interessa é que as pessoas, e eu falo em sala de aula, nem falo agora para vocês, né? Meu avô e a minha avó, né? Meu avô e a minha avó foram unidos, né, estavelmente desde os anos 40, né? E só foram reconhecidos em 94. Então, demorou muito tempo, né? E aí, então, quando dava uma treta, quando eles se separavam, os juízes que era uma sociedade. O que é uma sociedade de fato? Uma empresa. É como se fosse uma empresa. Ele achava que uma empresa era parecido com um casamento. Por quê? Porque quando tu te junta com alguém, essa pessoa é um sócio teu, certo? Como se fosse uma empresa. Então vocês compram uma casa junto, vocês compram móveis junto, televisão, geladeira, panelas, né? Juntos, vocês sustentam uma casa juntos. Então vocês são sócios, tá? E a única coisa que eles conseguiam aproximar da união estável, no caso, era a sociedade. Uma sociedade, como se fosse uma sociedade comercial. E aí por quê? Porque quando eles iam se separar, tu tinha que dividir o patrimônio que foi construído como se fossem sócios de uma empresa, tá certo? Aí em 94 veio a primeira lei, né, reconhecendo a companheira comprovada de um homem solteiro, separado, divorciado ou viúvo,
A pessoa não podia ser casada, então, né, se ela fosse casada, não poderia ser. Hoje pode tudo, né? Hoje tu pode ter 3, 4, 5 casamentos paralelos, tá tudo bigamia, trigamia, tetragamia, pentagamia e daí para fora, sem problema nenhum, tá? Isso aqui foi só em 94 que foi uma primeira liberação. Aí, em 96, no artigo 1º, diz assim: é reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua de um homem e uma mulher, tá? Então, excluindo aqui da legislação, porque isso aqui foi uma atualização dessa lei de 94. 2 anos depois veio a de 96 dizendo que tinha que ser um homem ou uma mulher. E hoje o Código Civil, que é de 2002, no artigo 1723, diz a mesma coisa aqui, ó. É reconhecida como entidade familiar a união estável, aqui surge esse nome, né? União estável que não tinha aqui, né? Aqui falava em entidade familiar, entre o homem e a mulher, exigindo também diversidade de sexo aqui, tá certo? Configurado na convivência pública. Isso é hoje o que vale, é isso aqui, tá certo? E aí, então, vamos lá. Como é que veio essa analogia, né? Então, fazer aqui uma referência ao meu professor, foi meu professor, Bagiense, aqui, né? O Juca Jorge, está aqui embaixo, aqui, né? Foi notícia nacional, né? Então, o TJRS, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, foi o primeiro tribunal do Brasil a reconhecer a união homoafetiva como entidade familiar. E no dia 14 de 13 de 2001, olha só que tempo levou, hein? E aí, o nosso querido Juca Jorge, meu professor, que é desembargador aposentado hoje, né? Foi o pioneiro, né, em reconhecer e fundamentar, e o fez por analogia, né, e aí é que tá, certo? Fez por analogia. Agora vem a questão. Vamos para o conceito aqui, né? Nós temos uma lei, então, hoje, aqui, vamos lá, nós temos uma lei para a união estável, tá aqui, ó, no 1723, e não temos lei para a união de pessoas do mesmo sexo, tá certo? Não temos. Mas os juízes, desde 2001, tá aqui, né, que é 14 de março de 2001, desde 2001 reconhecem, né, a união entre pessoas do mesmo sexo. Como é que eles fazem isso se não tem uma lei? Eles fazem por analogia, tá bem? E aí vem a pergunta para vocês agora, né? Vocês acham que a união heterossexual é parecida com a união homossexual? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque é isso que permite a aplicação da analogia. Tem que, olha aqui, ó, um outro caso fundamentalmente semelhante ao não previsto. Tu aplica uma lei que existe para um caso não previsto, mas tem que ser fundamentalmente semelhante. O interessante é isso. Já consideraram que a união estável era semelhante a uma sociedade comercial em 1964. Hoje, se considera que a união entre pessoas do mesmo sexo é similar à união de pessoas de sexo diferente. E não há a menor dúvida disso, eu tenho certeza que vocês vão responder positivamente. Então, exatamente por isso. Então, já que é muito parecido mesmo, a união entre pessoas do mesmo sexo e a união de pessoas de sexo diferente, chega-se ao ponto, inclusive, que numa união de pessoas do mesmo sexo, tu vê ali, na verdade, são do mesmo sexo, mas tu vê dois sexos, né? Porque o comportamento de uma é mais efeminado e o comportamento da outra é mais masculinizado. Indiferentemente, pode ser tanto de duas mulheres como de dois homens, certo? Claro, também existem uniões homossexuais ou homoafetivas, né? Que os dois são homens mesmo, né? São comportamento de homens e são homens, e as mulheres são bem femininas e são mulheres. Mas é muito comum que numa união de pessoas do mesmo sexo tenha uma pessoa que é mais masculinizada e a outra pessoa que é mais efeminada, e aí o que que acontece? Tu praticamente enxerga ali um casal mesmo, né? De um homem ou uma mulher, né? Só que são do mesmo sexo. Então é exatamente por isso que autoriza a analogia. Bueno, essa é a analogia. Agora, fica, por que isso aqui não é uma fonte, professor, e é um procedimento de integração? Porque, na verdade, é o seguinte, tu aplica uma lei, né? Então, quando eu reconheço uma união estável de pessoas do mesmo sexo, eu estou aplicando uma lei, eu estou aplicando esse artigo aqui, ó, o 1723. Então, eu não estou aplicando outra fonte. Só que eu estou aplicando para um caso que não é esse aqui.
Então, aqui está exigindo um homem e uma mulher, e eu estou aplicando para um caso onde tem dois homens ou para um caso onde tem duas mulheres. Tá certo? Mas não é uma outra fonte. Por isso que eles dizem que é um procedimento de integração, porque na verdade eu estou aplicando a própria lei, certo? É isso que é essa a razão de chamar de procedimento de integração e não de fonte do direito, porque na verdade é uma forma diferente de aplicar a lei, certo? Aqui, por um homem e por uma mulher, eu aplico a lei dura e crua, como está aqui no 1723. Mas, quando são pessoas do mesmo sexo, eu aplico essa lei também, certo? Porque vale. Exatamente, essa lei vale para eles, né, para os casais homoafetivos ou homossexuais, como vale para os casais heterossexuais. É isso aí, tá? Já os princípios gerais de direito é um conceito um pouquinho mais complicado, né? Eu prefiro, inclusive, o nome aqui, né? Princípios gerais do direito ao conceito, porque o nome já diz mais que isso aqui, né? É fundamento amplo e genérico contido implícita ou explicitamente no ordenamento jurídico. Pô, isso aqui tu fica 3 horas lendo isso e não vai ficar muito claro o que são os princípios gerais do direito. Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui, já que tem os implícitos e os explícitos, para ficar mais claro, eu peguei os explícitos, né? E o explícito fica mais fácil de explicar, inclusive. E aí eu informo para vocês que nós temos aqui, no caso, né, a Constituição, no artigo 5º, que é aquela que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos, a maior concentração de princípios gerais explícitos. Né? Então, os princípios gerais do direito explícitos, a sua esmagadora maioria está aqui, concentrada no artigo 5º, do inciso 1 ao inciso 78. Esse aqui é o primeiro e esse aqui é o último, certo? São 78 incisos, né, para dizer a respeito dos princípios esses que garantem os direitos e deveres individuais e coletivos. Tá certo? Então, aqui, nós começamos aqui pelo artigo 5º, a primeira frase aqui, né? Que é o princípio da isonomia, né? Que diz que todos são iguais perante a lei. Já falamos sobre isso, provavelmente outros professores também já falaram, certo? Todos são iguais perante a lei, é um princípio. Tá aqui, ó, bem claro. Que princípio? O princípio da isonomia da lei, que todos são iguais. Eu expliquei para vocês que todos são iguais desde que estejam na mesma situação jurídica. E aí causa estranheza que no inciso 1 desse mesmo artigo, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Ora, se aqui está dito que todos são iguais perante a lei, por que aqui teve que dizer que homens e mulheres são iguais? Certo? Então, aí poderia dizer por que brasileiros e estrangeiros são iguais também, né? Reforçar aqui, né? Na verdade, isso aqui tem uma explicação, né? Essa questão do homens e mulheres são iguais aqui, porque na verdade homens e mulheres, né, estão em situação jurídica diferente. Né? Então, como eu falei aqui, né, todos são iguais desde que estejam na mesma situação jurídica. Homens e mulheres, porque eles eram muito distintos, né, tratados com distinção na legislação infraconstitucional, na legislação que fica abaixo da Constituição. Então, até 88, que foi quando esse artigo começou a vigorar, né, esse dispositivo, até 88, por exemplo, dizia assim, no Código Civil, né, dizia que o homem era o cabeça do casal, né, dizia que os pais poderiam, o pai poderia emancipar o filho, mas se ele fosse morto, a mãe poderia. Então, a mãe só emanciparia o filho no caso de morte do pai. E procedimentos de ordem prática, né? Então, por exemplo, se o homem fosse fazer uma vasectomia, ele chegava no médico e pedia que fizesse e faziam. Mas se fosse uma mulher para fazer uma laqueadura, né, que seria o mesmo procedimento para, né, feminino para ficar infértil, né, para não poder gerar mais filhos, se ela fosse casada, teria que pedir autorização do marido, né? Já o marido não precisaria pedir autorização da mulher. Então nós tínhamos uma série, teve mais antigamente ainda, o CPF da mulher era o CPF do marido, né? Então, para vocês entenderem que a nossa legislação era realmente, né, o machismo estava lá, né, confirmado dentro da lei. Quando veio a Constituição, acabou com tudo isso, numa tacada só aqui. Por isso a importância de frisar, né, de reforçar aquilo que já estava dito lá, né? Todos são iguais perante a lei. Né? E aí aqui, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Aí eu peguei aqui, para nós falarmos do assunto dos princípios, né, da aplicação como procedimento de integração, eu peguei aqui o inciso
47, que diz que não haverá penas, né? Que nós temos na Constituição, não haverá pena de morte, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis, tá certo? O que são penas cruéis, né, por definição? Não está dito aqui o que é pena cruel. Só diz que não haverá pena cruel. Também é um princípio. Não haverá pena cruel. Cruel normalmente são aquelas penas, né, muito comum nos países árabes, né, de mutilação física, né? Pode observar aqui, né, que aqui não tem, né, caráter forçado, banimento, tudo. Essas aqui são de mutilação física. Então é aquela coisa de cortar a mão do ladrão, de cortar a língua ou as cordas vocais da pessoa que difama as outras, né? Aquela um troço meio talião, assim, né, meio assim jurássico, né? Então, nós não podemos ter penas cruéis, normalmente, como eu falei, de mutilação física. Aí, o juiz chega aqui, nessa decisão aqui, né, que eu já mostrei para vocês, que ele achava que aplicar uma pena para alguém que sofreu um acidente e ficou paraplégico seria uma pena cruel. Eu digo, não, o fato de a pessoa ser paraplégica, ou ser cega, ou sei lá, ter alguma doença de nascença, não impede que se aplique uma pena para ela, tá certo? Né? A pessoa tem uma anomalia, sei lá, qualquer, né? Eu achei meio improvável, mas é aí que para vocês entenderem que, na verdade, a pessoa aplica, então, né, o juiz aplicou aqui, né, um princípio para justificar a não aplicação da pena, né? Então a aplicação da pena seria desnecessária, né? E aí ele pegou um princípio. Aí fica a dúvida, tá, professor, vamos lá, tá? Eu entendi o que o senhor falou, mas por que ele é chamado de procedimento de integração? Pela mesma razão, porque quando tu está aplicando um princípio, seja ele explícito ou seja ele implícito, tu está aplicando o quê? Tu está aplicando a lei, tu está aplicando a Constituição, tu não está aplicando uma outra fonte, certo? Então tu está aplicando a lei também, só que de uma forma diferente, porque aqui não diz o que é cruel, tá? Não está explícito aqui. O que é uma pena cruel? Eu é que disse para vocês que pena cruel seria de mutilação física, né? Mas que é o comentário da doutrina, não é coisa minha também, não pensem vocês, né? Tu vai nos livros, está escrito isso. Aí o cara vem aqui e diz que, vou repetir para vocês entenderem, que aplicar uma pena. Que pena seria? Cadeia, né? As penas que a gente tem, cadeia, normal, multa, sei lá o quê. Para uma pessoa que é paraplégica, é como se a pessoa que fosse paraplégica tivesse uma imunidade, né? E outra, né? A paraplegia dela aconteceu depois do crime, não teve nada a ver com o crime, porque se fosse consequência do crime, aí tem uma saída lá no Código de Processo Penal. Mas não, né? Então eu só explico para vocês, que é o que me cabe agora, para dizer o seguinte: em princípios gerais de direito, na verdade, é uma forma diferente de aplicar a lei. Ou seja, por quê? Porque esse princípio que é aplicado, ele foi extraído da lei, né? Então, implicitamente estava lá dentro da lei, ou estava escrito na própria lei, né? Como está aqui, né? Então, né, o princípio da igualdade, tá? Teve gente que já tentou ir contra as cotas, né? Alegando esse princípio aqui. Assim, eu acho que eu já contei essa história para vocês, né? Então a pessoa argumentou que aquela lei contrariaria um princípio e outra seria inconstitucional, né? Porque se a lei diz que todos são iguais perante a lei, né? Se a Constituição, perdão, diz que todos são iguais perante a lei, não pode ter uma lei que garanta cotas para alguém, né? Porque isso contrariaria o princípio constitucional. É isso aí, tá bem? Então o que eu tinha que explicar aqui sobre fontes formais, essa introdução, é isso.